Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Lembrando que eu preciso de ajuda com compartilhamento, com curtida, que você faça aí uma propagandinha desse canal, para que mais pessoas possam desfrutar também da palavra de Deus. Nós estamos hoje propensos a falar de que nossa vida possui um limite estabelecido por Deus e que não é coisa da minha cabeça e nem é coisa nova. Nós encontramos no livro de Gênesis, o livro lá do começo da nossa história, nós encontramos Deus criando um lugar maravilhoso, organizando um mundo que estava, de certa forma, dá para entender que estava devastado, estava de uma maneira ruim. Há algumas teorias sobre isso, que não é o caso que nós vamos falar hoje, mas que estava desordenado. E Deus tinha o propósito de criar o homem, para que o homem viesse a ser fator de alegria para Deus. É isso que dá para entendermos. Ele organizou a terra. E o versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cuidar da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós encontramos aí uma produção especial feita por Deus. Se nós formos notar, ele disse: haja luz, haja expansão, haja uma parte de terra firme, haja luminares, haja as plantas, haja os animais, e tudo foi feito pela sua palavra. Mas apouve a Deus fazer o homem de uma maneira muito especial. Diz a palavra que ele manuseou o barro. Com as mãos. E ainda disse: nós vamos fazer segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não vamos entrar em detalhe dessa semelhança, mas eu acho que a semelhança maior que ele esperava do homem era obediência, uma vida estável,
uma vida que Ele nos deu inteligência para nós torná-la abundante e perfeita e desfrutar de todas as maravilhas que Ele tinha feito. Mas nós encontramos logo no começo o adversário. Não o adversário de Deus. Porque a palavra diz que Deus coordena tudo. E tudo que é feito na terra ou em qualquer parte do universo é por sua vontade ou por Ele conceder que faça. Então Ele tinha domínio também sobre o inimigo. Mas uma vez que Ele fez um ser para ser perfeito, dotado de capacidade intelectual, Ele nos deixou tomar conta dos nossos destinos. E isso está sendo muito difícil nós acertarmos essa parte. Porque desde aquele tempo o inimigo vem enganando. Ele enganou Eva, e junto com Eva enganou Adão e fez uma divisão entre Deus e o homem. E essa divisão não tem outro nome senão pecado. Quando Deus fez brotar da terra toda a árvore, e a Bíblia diz que ela era agradável à vista e boa de comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, que foi dita: olha, tudo é para vocês. Para vocês usufruir, para vocês se alimentar, para vocês cuidar, para vocês terem uma vida abundante, uma vida feliz. Mas essa árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, nunca vocês devem tocar nela. E era para estar tudo segundo a vontade de Deus até os dias de hoje. Mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha de uma maneira muito eficaz no seu intento. Afinal, a Bíblia diz que ele foi criado no céu, que ele desempenhava lá um papel primordial, que era bem visto, bem aceito, bem cotado naquilo que fazia. Mas entrou no seu coração ser igual a Deus. E aí ele foi lançado de lá. Eu, às vezes, costumo associar aquela terra sem forma e vazia com essa vinda de Lúcifer e seus adeptos. Não encontrei em lugar nenhum, é coisa minha. E ele já estava por aqui e começou a fazer a sua desordem. Começou a fazer eficaz o seu trabalho
Lá no começo, nós costumamos crucificar Eva, mas desde o começo, o propósito de Deus era a Eva como ajudadora. Nunca Deus disse que Eva seria a direção do casal, mas que ela foi tirada do varão que já existia, daquilo que Deus tinha feito perfeito, que tinha dado sabedoria, que ela não comandaria. Nós vamos aí, de certa forma, culpar Adão. Que Adão, sendo o encarregado da verdade, como hoje eu sou encarregado da verdade, de não distorcer a palavra, ele devia ter falado, não, dessa não. Essa ave nos é proibida. O Senhor nosso Deus disse que não. E talvez tudo fosse diferente do que é hoje. Mas ele foi ludibriado também. Não por Eva, mas por aquilo que o inimigo tinha colocado no coração e na mente de Eva. Nós precisamos, antes de ouvir e botar em prática qualquer coisa na nossa vida, nós temos que lembrar que Deus nos deu um limite, que Deus nos deu uma direção, que Deus deixou com nós um raciocínio, uma condição de nós analisarmos se devemos ou não tomar alguma atitude a respeito de muitas coisas. E nós, às vezes, ouvimos falar, acreditamos que é bom, jogamos a nossa conversão, jogamos a nossa fé, jogamos aquilo que nos foi passado com seriedade, com segurança por algum pastor na nossa vida, na nossa conversão, no nosso começo de carreira, e nós esquecemos que a verdade está contida na Bíblia e que qualquer coisa que divergir daqui, nós temos que sair fora. E a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não devem tocar nela. O limite ainda é o bem e o mal. Nós ainda estamos debaixo dessa criação. Nós ainda somos dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, nós precisamos olhar com fidelidade naquilo que é o nosso limite em relação a agradar a Deus. Eu procuro não ser precipitado. Às vezes eu gosto de uma ideia,
acato ela no meu coração, na minha vida, mas vou buscar a confirmação dentro daquilo que Deus me diz na Bíblia. Procuro o certo e o errado em relação ao que está escrito. A Bíblia diz que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos. O que nós entendemos com isso? Que era um fruto bonito, que era um fruto aprazível. Talvez o mais belo, o mais cobiçado de todo o jardim. Mas tinha nele uma limitação. Desse, não. Esse é proibido. E nós precisamos conhecer essa regra. Pense nisso. Que Deus nos ajude a identificar o bem e o mal.